Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa sexta aula do nosso curso de crescimento. Eu espero que você ainda esteja aqui conosco depois da nossa última aula. Eu sei que foi muita informação, eu sei que seu coração deve estar mexido e às vezes você deve estar até curioso para essa aula de hoje. E sim, o Evangelho é justamente isso, algo que mexe com o nosso coração, algo que nos desconcerta, porque nós entendemos um amor de Deus absolutamente extraordinário para criaturas tão pequenas como nós. Então eu sou Vinícius Jordão, pastor da Igreja Presbiteriana do Petrópolis, e hoje nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo de Deus. Então, essa nova vida pelo Espírito Santo. Eu quero recordar aqui com você esse acróstico aí, a TULIP, que é um acróstico em inglês para as doutrinas da salvação, que ficaram conhecidas na história como 5 pontos calvinistas. Não foi Calvino que escreveu, você já sabe essa história, mas ficou conhecido dessa forma porque Calvino foi um grande teólogo e acabaram que usaram muito daquilo que ele tinha escrito para chegar a essas conclusões. Então, teologia da depravação, total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Nós já falamos sobre a total depravação, sobre a eleição incondicional, sobre a expiação limitada e hoje nós vamos falar sobre a graça irresistível e a perseverança dos santos. Acompanhe comigo esse próximo slide aí. Em Jesus fomos libertos da morte para a vida eterna, condição que só é possível sob o senhorio de Cristo. Isso não é uma questão de escolha, pois Cristo é Senhor. Isso é uma questão de chamado. Fomos comprados pelo sangue de Jesus, o preço foi pago e pertencemos a Ele agora, como está em Atos 20, 28 e Apocalipse 5, 9. Este é o chamado irresistível do Espírito Santo para uma nova vida nele. Cristo fez a obra há 2000 anos atrás. Como isso se aplica hoje? Então, olha só que interessante. Nós falamos sobre o amor extraordinário de Deus, nós falamos sobre o que significa Cristo morrer na cruz e que tipo de efeito isso gera em mim. E hoje nós vamos falar sobre como de fato os meus olhos são abertos para isso. Olha esse próximo slide aí sobre a doutrina que é chamada de economia da Trindade. Ela é muito interessante para a gente entender. Então olha só, o Pai é quem elege, o Filho é quem redime e o Espírito Santo é quem vocaciona, ou quem chama e santifica. Vou ler para você entender direitinho, olha só. A eleição do Pai. Como já mostrado, o Pai, antes da fundação do mundo, escolheu aqueles que iriam ser salvos e deu-nos ao Filho para serem o seu povo. Lembra da lista de entrada no céu? Lembra para a lista de entrada na festa? Então, o Pai é quem fez essa lista. O Pai é quem escolheu os nomes para colocar nessa lista, de forma que só entra no céu quem tem o nome na lista. Mas o problema de quem tinha o nome na lista é que tinha uma questão jurídica ali, porque todo mundo é culpado. Lembra a consequência do pecado? A sentença da morte eterna? Então todo mundo é culpado. Para resolver esse problema jurídico, o Filho morreu na cruz. E ao fazer isso, ele assume todos os pecados, toda a condenação da sentença de morte que há sobre todos aqueles que têm o nome na lista, sobre todos os eleitos de Deus, os predestinados, os escolhidos, o povo santo, enfim, a Bíblia tem várias nomenclaturas para isso. Mas Jesus morre na cruz, de forma que todas aquelas pessoas, somente os que estão na lista, são declarados santos. Lembra? A gente disse que se acreditamos que Jesus morreu na cruz por todo mundo, isso significa ou que ninguém vai para o inferno, ou que o que Jesus fez não é suficiente. E é claro que o que Jesus fez é suficiente, e é claro que o que Jesus fez, é claro que tem pessoas que vão para o inferno, a Bíblia nos garante isso. Então, se essas duas coisas são verdade, a única obviedade que existe aqui é o fato de que Jesus não morreu por todo mundo. Então, o Filho redimiu quem? Os eleitos. Na época, olha esse slide aí, na época oportuna o Filho veio ao mundo e assegurou a redenção deste povo. Tá bom, tudo bem, entendi, Deus escolheu antes da fundação do mundo, Jesus Cristo redimiu a esses a quem Deus escolheu, mas ainda falta isso ser aplicado aos nossos corações, porque a eleição de Deus foi feita na eternidade, certo? Antes da fundação do mundo.
A redenção do Filho foi feita na história. Então Jesus veio, morreu na cruz e etc, etc. Mas como que eu me aproprio dessa verdade? Como que essa verdade toma conta do meu coração? Como que os meus olhos abrem e entendem essa verdade? Esse é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é justamente esse que descortina os olhos, faz com que a gente veja a redenção do Filho e faz com que a gente veja a eleição do Pai. Então, respondendo uma pergunta que às vezes você pode fazer no seu coração: pastor, como que eu sei que eu sou salvo? Vou responder isso de maneira muito simples, olha só. Se você entendeu o Evangelho com clareza, se isso ardeu ao seu coração, isso só aconteceu porque o Espírito Santo atuou em você. E o Espírito Santo atuou em você só porque o Filho, Jesus Cristo, morreu por você e ressuscitou. E o Filho só morreu por você e ressuscitou porque o Pai escolheu você antes da fundação do mundo. E se o Pai escolheu você antes da fundação do mundo, você é alguém salvo. Por isso que eu posso ter certeza da salvação. Mas calma, eu estou adiantando alguma coisa do que nós vamos falar hoje na nossa aula. Então vamos lá, vamos entender essa obra do Espírito Santo de maneira mais clara. Olha esse slide aí, o chamado irresistível, ou também é conhecida essa doutrina como graça irresistível. Então, dentro desse chamado de Deus, existem duas esferas, vamos colocar dessa forma. Existe a vocação geral, ou chamado geral, que é algo que Deus deu à igreja. Deus deu à igreja a responsabilidade de pregar o Evangelho. Mas essa vocação geral, externa, esse chamado externo, ele não é totalmente eficaz. Aliás, ele não é eficaz em si mesmo. Por isso que a pregação do Evangelho, ela deve ser feita para toda criatura, em qualquer circunstância, com o coração mais perverso que você possa imaginar. É dever da igreja, é dever de todo cristão, igreja que entenda como pessoas, não exatamente como instituição, é dever da igreja anunciar o Evangelho, é papel da igreja. Deus deu essa ordem à igreja, para que possamos ir e pregar o Evangelho a todo mundo, a qualquer lugar, em qualquer circunstância. Pastor, mas eu tenho pessoas que eu não gosto, eu preciso pregar o Evangelho para essas pessoas? Sim, com toda certeza. Pastor, mas tem pessoa que eu acho que nem vai para o céu. Pois é, isso não está sobre você. O seu papel, ele se resume ao fato de você simplesmente pregar, anunciar, proclamar a verdade do Evangelho de Deus. Olha o que diz o slide. O apelo do Evangelho estende uma chamada à salvação a todo que ouve a mensagem. Ele convida a todos os homens, sem distinção, a beber da água da vida e viver. Ele promete salvação a todo que se arrepende e crer. Mas o não regenerado não vai responder à chamada do Evangelho para arrepender-se e crer. Então olha só, a eficácia da pregação não repousa sobre mim. Deixa eu contar uma história para você, que eu acho que todo pastor vive isso em algum momento. Várias e várias vezes eu já tive a oportunidade de pregar, né? Costumeiramente prego toda semana aqui na igreja, e descer do púlpito, ir para casa, e minha mulher já sabe, porque eu fico extremamente desanimado, e eu digo para minha esposa assim: hoje foi muito ruim, nossa, hoje foi terrível, nossa, hoje deu tudo errado, o pensamento que eu tinha desenvolvido, pensado e tal, não deu, falei mal, sei lá, qualquer coisa. Olha só como isso é ingênuo da minha parte, de qualquer pastor que tem esse sentimento. Porque quando eu penso isso, quando isso vem ao meu coração, o que eu estou dizendo é que a pregação não foi eficaz, porque eu não fui bom o suficiente para fazê-la entendida. Em última instância, eu estou dizendo que é a minha capacidade de convencimento, de oratória, de qualquer coisa, de argumento, de qualquer coisa que você possa pensar, é que vai convencer a pessoa acerca do Evangelho. Mas olha, é isso que nós estamos entendendo aqui. Não é o convencimento, a argumentação, a capacidade de oratória, a capacidade de fala de qualquer pessoa que converte qualquer um ao Evangelho.
Nós, igreja do Senhor, não só pastores, não só missionários, não só pessoas que trabalham no corpo da igreja, absolutamente não. Todo mundo é convocado a falar do Evangelho a todos, a qualquer criatura. Pastor, mas eu não sei o suficiente. Eu conheço pessoas com 40 anos de igreja que dizem que não vão pregar o Evangelho porque ainda não sabem o suficiente. Ótimo, meu irmão, olha só que coisa maravilhosa. Você não precisa saber o suficiente, porque não é você quem vai fazer essa palavra aplicada. Não é você quem vai fazer essa palavra algo eficaz. O seu chamado, o meu chamado, o chamado da igreja, a proclamação do Evangelho, ele é geral, ele é externo e ele não é eficaz. Ué, pastor, então como é que as pessoas se convertem? Por causa do chamado interno. Olha esse próximo slide aí. Por causa da vocação interna. E é essa graça que é irresistível. Olha só. Por isso, o Espírito Santo, para trazer o eleito de Deus à salvação, estende-lhe uma chamada especial interna, em direção à chamada externa contida na mensagem do Evangelho. A igreja chama a todos e muitos rejeitam. O Espírito chama poucos e nenhum rejeita. E aí você tem Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Timóteo, 1 Pedro, Judas, 2 Pedro, Apocalipse, vários textos bíblicos para você comprovar isso. O chamado de Deus, ou chamado do Espírito Santo, porque isso é papel do Espírito Santo no processo de salvação, ele é irresistível, ele é eficaz. Deixa eu dar um exemplo para você disso que eu sempre gosto de contar. Existe um missionário presbiteriano que trabalhou por 10 anos na África, no meio de um povo chamado os Kokombas, chamado Ronaldo Lidório. Hoje ele está na Amazônia. Esse homem, eu brinco que ele é o apóstolo Paulo dos tempos modernos, porque realmente o trabalho que ele faz é extraordinário. Mas ele conta uma experiência muito interessante. Ele diz que assim que chegou no meio dos Kokombas, uma tribo ali na África, ele começou a pregar sobre o Evangelho. A estratégia dele era falar justamente para o líder daquela tribo, porque ele entendia que se o líder compreendesse o Evangelho, o caminho ia ser mais fácil para que o restante da aldeia também pudesse compreender. E é claro, o pensamento dele, humanamente falando, é absolutamente óbvio, a estratégia era boa. O problema é que por 2 anos, ele já estava pregando ali no meio daquela tribo, pregando para todos, especialmente para o líder daquela tribo, daquele povo, mas ele não entendia o Evangelho. E aí aconteceu a seguinte cena: certa feita ele estava fazendo um culto com já um grupo de crentes ali que estavam junto com ele, e de repente o líder daquela tribo veio correndo e dizendo: eu entendi, eu quero o seu Deus, eu quero o seu Deus. E ali eles oraram, abraçaram, choraram, e etc, etc. Foi uma cena linda e maravilhosa, mas depois o missionário perguntou para ele: vem cá, eu preciso saber, porque tem 2 anos que eu já usei todas as estratégias, toda a minha capacidade de argumento, eu já falei tudo que eu podia, como eu podia, e o que fez você entender? E aí aquele líder daquela tribo respondeu o seguinte: não, eu estava no campo, e de repente passou a fulana, uma criança de 8, 9 anos de idade, cantando uma música que o missionário tinha ensinado. E a música falava sobre o Evangelho. A música falava sobre a boa nova do Evangelho. E ao ouvir aquela música, aquele líder compreendeu o Evangelho. E aquele sentimento foi tão arrebatador que ele correu para o missionário, já de imediato, e disse: eu quero o seu Deus, eu quero o seu Deus. Observa, meu irmão, essa história é apenas para ilustrar para você que o que torna eficaz a mensagem não é o pregador, mas é a própria mensagem e especialmente a aplicação dessa mensagem ao coração por meio do Espírito Santo. E esse é um ato extraordinário, esse é um ato miraculoso. Eu e você naturalmente rejeitamos a mensagem do Evangelho. Mas quando o Espírito Santo de Deus descortina os nossos olhos, traz a compreensão a respeito do Evangelho, isso é tão avassalador, isso é irresistível, isso é extraordinário, isso é miraculoso. Por isso, meu irmão, pregue o Evangelho. Pastor, eu não sei muito, fale o que você sabe.
Eu espero que no decorrer desse curso você saiba muita coisa, mas fale o que você sabe, porque o que vai tornar essa palavra eficaz, lembre-se, é quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Pastor, então eu também não preciso estudar. Pronto, é isso. Posso falar qualquer coisa. De repente você até pastor está vendo esse vídeo e falando, legal, então agora não vou nem estudar mais. Não faz isso não. Porque a palavra de Deus nos desafia a fazer tudo com excelência para a glória de Deus. Então, dentro da sua capacidade, dentro das suas limitações, você deve sempre fazer o melhor. O melhor, tá bom? Então, agora, o fato de você não conseguir fazer tão bem quanto outra pessoa que você possa imaginar, não deve ser um fator inibidor da sua ação. Você precisa pregar o Evangelho. E quem vai tornar esse Evangelho eficaz, quem vai tornar isso realmente real na vida da pessoa, não é você, mas é a ação extraordinária do Espírito Santo de Deus. Ele é quem chama, esse chamado dele é interno. Volta esse mesmo slide aí, olha só. Desta forma, o dom do Espírito é a fé e o arrependimento. É a certeza da salvação em Cristo e a vida que decorre do amor a Ele, através do arrependimento do pecado e a busca da santificação. Então, a fé e o arrependimento é justamente esse elemento que vem acompanhado dessa ação extraordinária de Deus. Então, você vai lembrar lá que nós falamos já da nova vida, você é regenerado, que é esse princípio de vida nova é colocado em você. Você tem fé e arrependimento, ou seja, você crê em Deus, você entende sobre Deus, e você se emociona com isso, isso gera arrependimento dos seus pecados, então você se converte. Olha só esse próximo slide, regeneração e conversão, é uma ação do Espírito Santo de Deus também, olha só. A conversão depende somente do Espírito Santo. Os pecadores, através da regeneração, são trazidos para o reino de Deus e feitos seus filhos. Isso está em João, Tito, 1 Pedro e etc. O instrumento que ele usa é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Através da obra do Espírito Santo, o pecador morto recebe um novo coração, uma nova natureza, e é levado a andar na lei de Deus. Em Cristo ele se torna uma nova criação. O Espírito Santo ergue o pecador de seu estado mortal e espiritual e o vivifica. Eu gosto de usar um exemplo para falar sobre isso, que é o exemplo de um autor chamado A.W. Pink. Ele escreveu um livro chamado Deus é Soberano, e quando ele fala da soberania de Deus na salvação, ele usa esse exemplo. Estou com um celular aqui, e eu quero usar esse exemplo com você. Imagine o seguinte, eu coloco esse celular aqui sobre a mesa, certo? Qual a possibilidade desse celular sair daqui pela sua própria força, pela sua própria vontade, pelo seu próprio esforço? Nenhuma. Ele é um ser inanimado, não é verdade? Assim é também conosco. Nós estamos mortos espiritualmente, de forma que nós não conseguimos sair da nossa própria condição pela nossa própria força. E o que é que Deus faz então? O que é o processo de salvação? Deus, dentre esses inúmeros mortos, elegeu, pôs na lista lá, escolheu um número X para ser o seu povo. Jesus Cristo morreu na cruz, pagou o pecado, ressuscitou, venceu a morte e deu vida para esse povo. E agora o Espírito Santo vai aplicar. E o que significa isso? Significa que o Espírito Santo vai lá, recolhe aquela pessoa da sua condição e traz para si. E ao fazer isso, ele tira aquela pessoa da condição de morto para uma condição de vivo. Entendeu? Agora a pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte: qual a possibilidade de alguém me arrebatar da mão do Espírito Santo de Deus? Certamente nenhuma. Por isso nós temos certeza da salvação. Mas calma, eu ainda quero aprofundar esse assunto. Então, a conversão é esse processo de convergência da pessoa em direção a Deus. É isso que acontece. E aqui eu quero falar para você como que eu sei que eu sou alguém completamente convertido ao Senhor. Isso envolve três aspectos.
três aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto do entendimento. Então, eu entendo a verdade de Deus, eu entendo sobre o Evangelho de Deus, eu entendo sobre Deus, sobre a criação, sobre a morte de Cristo Jesus na cruz, sobre a substituição do meu pecado, sobre a vida eterna, sobre a promessa, tudo isso. Mas eu não só entendo, como eu também sinto. Então, o primeiro elemento de conversão é o entendimento. O segundo elemento é o coração. Ou seja, eu me emociono, eu me arrependo, porque eu vejo um Deus grande, eu vejo o amor dele, eu vejo a minha pequenez, eu vejo os meus pecados, então eu me arrependo, eu reconheço a minha dependência diante da grandeza desse Deus. Então, eu me arrependo, coração, emoção, sentimento. Mas só entender e sentir não resolve, não é tudo, porque também tem mãos. Então, a verdadeira conversão é mente, coração e mãos. O que é mãos? Ação. Porque se eu entendi o Evangelho, se esse Evangelho chegou no meu coração, eu agora reflito esse Evangelho por meio de ações. Isso é convergir a vida na direção de Deus. Eu vivo agora para a glória de Deus. Então, o que acontece hoje no nosso país, meus irmãos, é porque a gente tem muita gente convertida de emoção. Houve uma música bonita, houve uma pregação bonita, houve uma palavra bonita, e essa pessoa se emociona com isso, ah Deus, e aquela coisa toda, mas ele não entendeu, e ele também não vai agir nessa direção, refletindo esse Evangelho. Ou às vezes nós também temos o caso de pessoas que entendem, não, eu estou intelectualmente satisfeito, tudo bem, Deus criou o mundo, tudo bem, Jesus morreu na cruz, satisfez a questão jurídica da sentença que havia sobre mim, o Espírito Santo me chamou, está tudo certo. Mas é uma pessoa que continua orgulhosa, ela não se sente pecadora. Eu sei, então ela não entendeu tudo, é verdade. Mas tem gente que acha que entendeu, e ela não se arrepende, e obviamente ela não faz. Então um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, é alguém que entendeu o Evangelho, é alguém que sentiu o Evangelho e é alguém que reflete o Evangelho, vive o Evangelho. O alvo dele agora é a glória de Deus em tudo que ele faz. Pastor, então tem muita gente aí que acha que é convertida, que não é. Eu concordo com você. Tem muita gente. Tem muita gente. Serão muitos os que no último dia vão dizer, Senhor, Senhor, eu fiz em teu nome, e Jesus vai dizer, não, eu aqui, vai olhar para a lista lá, fala, rapaz, o seu nome está aqui, não, eu nunca ouvi falar de você não. Porque na verdade, meu irmão, não houve uma conversão genuína, o coração não foi completamente impactado pelo Evangelho, e isso naturalmente não gerou frutos. Jesus diz que a árvore que não gera fruto, ele corta e lança ao fogo. Então, é isso, conversão é algo que o Espírito faz em nós. É um milagre do Espírito em nós. O Espírito Santo, lembra? Arrebata-nos da nossa condição de mortos e nos traz para a condição de vida, e agora ele nos direciona na direção de Deus. Pastor, eu posso ter certeza da salvação? Com certeza. Olha aí a santificação. O processo de santificação, ele não é um processo sozinho. Tem muita gente que acha que não, então agora, beleza, Deus salvou, colocou, vai filhão. Não é assim não. Ele vai junto. É como se fosse um pai de mão dada com o filho. Vem. E ele vai literalmente nos levando. Olha só, o Espírito Santo trabalha internamente no eleito, mas este trabalho tem reflexos no exterior. O Espírito ilumina o eleito e dá a ele conhecimento de salvação, e do conhecimento de salvação do próprio Deus. Assim a santificação, graça de Deus, é dada pelo próprio Espírito. A caminhada para o céu é para uma nova criação, e para uma nova criação se dá pelo amor de Deus, que agora não cobra, mas acompanha seu filho com amor, paciência, sabedoria e justiça. E aí você tem inúmeros versículos aí que você pode conferir essa verdade. Percebe, meu irmão? A santificação é um processo que acontece junto com Deus.
A imagem é de fato de um pai, de mãos dadas com seu filho, conduzindo esse filho em direção à vida eterna, em direção à coroa da vitória. Deus não deixa você caminhar sozinho. Ele caminha junto com você. É bem verdade que nesse caminho a gente escorrega, cai, tenta correr para um lado e para o outro, mas o Espírito sempre vai lá e nos arrebata para Ele. E isso é maravilhoso. É por isso que eu posso confiar que uma vez salvo, sempre salvo. Continuando essa ideia, olha só, perseverança dos santos. Pastor, é possível perder a salvação? Essa é a pergunta. É possível perder a salvação? Eu tenho respondido isso com a seguinte resposta: depende. Uai, como assim depende? Depende de quem te salva. Porque se você acredita que você se salvou, que você te tirou da condição de morte para a condição de vida, que você escolheu a Deus e que Deus não te escolheu, eu quero dizer para você que sim, você pode perder a salvação, ou pelo menos essa sensação de salvação que você acha que tem. Agora, se foi Deus quem te salvou, se foi todo esse processo, o Pai escolheu, Jesus Cristo morreu na cruz, o Espírito Santo abriu os seus olhos, meu irmão, você pode ter plena convicção de que você não vai perder a sua salvação. Por quê, pastor? Porque quem garante a sua salvação é Deus. De maneira mais específica, é o Espírito Santo de Deus. É isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 1. Que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, é a garantia da nossa salvação. Olha só o que diz esse slide. Os eleitos não são apenas redimidos por Cristo e regenerados pelo Espírito. Eles são mantidos na fé pelo infinito poder de Deus. Nada pode separar do eterno e imutável amor de Deus. A doutrina da perseverança dos santos não mantém que todos os que professam a fé cristã estão garantidos no céu. São os santos, os que são separados pelo Espírito, os que perseveram até o fim. São os crentes, aqueles que recebem a verdadeira e viva fé em Cristo, os que são seguros e salvos nele. Muitos que professam a fé cristã caem, mas eles não caem da graça, pois nunca estiveram na graça. Pastor do céu, então quer dizer que eu não perco a fé, eu não caio da fé? Não, se você tem a fé genuína, verdadeira, que foi imputada sobre você, colocada sobre você através da obra do Espírito Santo, através do poder de Deus, não tem como você perder ela. Agora, a sua fé, do seu próprio convencimento, do seu próprio entendimento, essa você perde. Então, uma vez salvo, sempre salvo. Pastor, mas não tem aquele negócio de o cara que desviou? Como é que é esse negócio aí? A pessoa que desviou. Meu irmão, deixa eu deixar uma coisa clara para você. É possível que um cristão verdadeiro passe um período de sua vida cego pelo pecado. Deixa eu te dar um exemplo disso. Davi e Batseba. Se você voltar lá para Samuel, você vai ver que Davi pecou com Batseba, mentiu, adulterou, matou o marido dela, enganou o povo. E esse período de cegueira do pecado durou pelo menos 10 meses, porque é o período que Batseba ficou grávida, teve um menino, o menino morreu e essa coisa toda. Ele só foi despertado pelo pecado quando Deus chama o profeta Natã, e Natã aponta o pecado de Davi. E ali o Espírito Santo convence Davi do pecado. Não foi Natã, foi o Espírito Santo. Então, é possível que um cristão possa caminhar cego em um pecado ou mais, mas ele nunca perdeu o temor de Deus. Preste bem atenção nisso. Davi não deixou de adorar, Davi não deixou de ser respeitado como homem de Deus, Davi não deixou de temer a Deus. Outro exemplo é você dizer o seguinte: eu conheço um cristão que um cara crente, pregador, um cara fere, etc, 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 mas depois de 20 anos abandonou a fé, diz que Deus não existe, que tudo é loucura e que esse negócio é besteira. E aí? E esse cara? Esse cara nunca teve a fé genuína. Mas pastor, mas teve pessoas que se converteram com esse homem. Show de bola, meu irmão. Você não acabou de entender que foi o Espírito Santo que converte gente? Não é homem nenhum? Não é o Espírito Santo que chama? Não é homem nenhum?
Então sim, ele pode usar alguém que não tinha uma fé genuína. Eu conheço, por exemplo, o testemunho de um cantor cristão brasileiro chamado Nelson Bomilcar. Ele disse que se converteu ouvindo uma música da Rita Lee. Então olha para você ver que loucura. É o Espírito Santo que age extraordinariamente, convencendo e convertendo corações no tempo e no momento em que Ele mesmo determinou. Então não é possível ninguém cair da fé. Não é possível ninguém abandonar a fé. Pelo menos não alguém que teve ou tem a verdadeira fé. É possível alguém caminhar por um período de cegueira espiritual pelo pecado. Isso é possível. Nós temos aí o exemplo de Davi e teríamos outros exemplos aí na Bíblia também. Mas esses homens nunca perderam a sua fé. Ok? Então, muitos professam a fé, mas nem todos que professam a fé têm a verdadeira fé. Nós acabamos de distinguir aqui o verdadeiro cristão do falso cristão, né? Ou daquele que se acha cristão. Bom, então qual é a conclusão disso tudo? Acompanhe comigo aí no slide para você ver. O povo de Deus recebe a vida eterna no momento em que crê. Esses são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, e nada pode separar do seu amor. Glória a Deus por isso. Foram selados com o Espírito Santo que lhes foi dado como garantia em sua salvação, e dessa forma estão assegurados para uma herança eterna. Pastor, onde que está na Bíblia? Está aí, meu irmão, Isaías, Jeremias, Mateus, Romanos, Coríntios, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Hebreus, 1 Pedro, 1 João, Judas. Está na Bíblia inteira, preocupa não. Tira um print, tira uma foto desse negócio aí, confere verso a verso, é importante. Você tem que ter convicção disso aqui. Você tem que ter convicção de que é Deus que te salva. Porque só assim você vai perceber a grandeza do amor de Deus. Porque senão você acha que você está fazendo muita coisa por você, e aí você vai ser uma pessoa altiva, orgulhosa, cheia de si. E lembre-se, Paulo diz que os orgulhosos não entrarão no reino do céu. Não é preciso que a gente tenha humildade mesmo, em saber que Deus nos salvou soberanamente, e que a trindade de Deus atuou nessa salvação. Olha que coisa extraordinária. Isso é que é ser amado, meu irmão. Então, olha só o que diz a Confissão de Fé de Westminster. Os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair no estado da graça, nem total, nem finalmente. Mas com toda certeza hão de perseverar esse estado até o fim e serão eternamente salvos. Qual é a conclusão? Temos nova vida em Cristo através da obra do Espírito Santo. Glória a Deus, meu irmão. Nós temos nova vida através da obra de Cristo por meio da ação do Espírito Santo. Isso é extraordinário, meu irmão. Isso é para você perceber como Deus te ama, a grandeza desse Deus. E qual é a ação do Espírito Santo nesse processo de salvação. O Espírito Santo faz um trabalho tão extraordinário da manifestação da graça e do amor de Deus. E nós tantas vezes colocamos o Espírito Santo em situações que deixa para lá. Esse é o momento para comentar em outra hora. Meu irmão, eu espero que tenha ficado claro para você como você é amado e como o Espírito de Deus atuou sobre a sua vida. E o que isso significa. E que você saia hoje dessa aula com o seu coração em paz, tendo certeza da sua salvação, ou tendo plena convicção de que você precisa ser salvo. Mas que Deus atue sobre a sua vida com graça e com misericórdia. Deus abençoe, obrigado e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.